Bom dia, meus irmãos, graça e paz em Cristo. Recebi a incumbência para compartilhar com os irmãos sobre um milagre de Cristo, o qual está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, a partir do versículo 35 ao 43, a respeito do mendigo, ou melhor, do cego de Jericó. E, na verdade, os cegos, os mendigos, eles eram colocados nas estradas, à beira do caminho, para que dali eles conseguissem o seu sustento. E não tem sido diferente nos nossos dias hoje, com um pouco mais moderno, que estão nas cidades, nas calçadas. Nós nos deparamos constantemente com essa situação na nossa cidade, isso falando de Vitória da Conquista, mas isso a gente pode ver que está no Brasil inteiro, muitas pessoas ainda mendigando, muitas pessoas cegas ou com outro tipo de deficiência, precisando de ajuda, precisando de esmola. E naquela época também já havia isso. E o texto que nós falamos relata que perto de Jericó estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe: Jesus o Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E, chegando a ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Foi o texto que nós acabamos de ler no Evangelho de Lucas. Bem, como eu disse, nós ficamos na incumbência de compartilhar com os irmãos. E eu quero destacar nesse texto alguns pontos que falou ao meu coração, e espero que o Espírito Santo, possa fazer a obra em cada irmão, e que o Espírito Santo possa também falar com cada um de vocês. Primeiro é caminho. Eu disse no início que os mendigos, cegos, todas as pessoas que tinham qualquer tipo de deficiência eram colocadas nas estradas, à beira do caminho, porque ali onde passava muita gente, dali eles poderiam conseguir ganhar um sustento. E esse cego aqui, que o texto relata, na entrada de Jericó, também não foi diferente. Ele estava ali, no caminho, porque ele sabia que passava alguém por ali. Ele sabia que dali ele poderia conseguir ganhar um sustento. E o interessante, ao estar à beira do caminho, outra coisa que me chama a atenção, que me chamou a atenção nesse texto, é ele no caminho, ele sabia que dali, como eu disse, ele poderia conseguir qualquer coisa. Aí o que me chama a atenção é: qual o caminho que eu estou, qual o caminho que nós estamos, se de fato nesse caminho que nós estamos, o Cristo está passando, o Cristo passará a qualquer momento. Então ele não sabia disso, mas o Cristo, o filho de Davi, ia passar por ali. Mas uma outra coisa, não só nesse caminho que ele estava, mas o que me chama a atenção também é o ouvir. O texto relata que ele diz que ele, ouvindo o tropel, algumas versões dizem o tropel, ouvindo a multidão. Então, uma outra coisa que nos chama a atenção é que possamos termos ouvidos sensíveis para ouvir
né? E ouvir faz parte de ter uma vida, né, atenta para o que está acontecendo. E ele não enxergava por ser cego, mas ele ouvia, tinha um ouvido afinado. Então, que possamos também termos ouvidos afinados também para ouvir o que o Espírito Santo tem falado conosco, o que o Espírito quer falar conosco. E ele, ouvindo passar a multidão, então ele perguntou o que era aquilo. Então, o ponto que nos faz refletir é exatamente isso, é perguntar, procurar o que está acontecendo. E ele quis se informar de tudo isso, porque ele não enxergava. Então, quando nós vemos, é fácil de ver o que está acontecendo. Mas ele fez essa pergunta e a resposta foi: Jesus, o Nazareno, está passando. Então, ele estava no caminho, né? Ele ouviu que algo diferente estava acontecendo, porque todos os dias ele estava ali à beira daquele caminho, naquela estrada. Então ele ouviu que a movimentação estava diferente. Ou seja, onde Jesus está passando, há uma situação diferente do que nós somos acostumados de ver e de ouvir. E ele pergunta o que de fato está acontecendo, porque estava diferente de todos os dias que ele estava acostumado a ouvir. E a resposta é: e Jesus, o Nazareno, passava. E aí desperta nele. Se é Jesus Nazareno, eu já ouvi falar desse Jesus Nazareno, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ou seja, ele entendeu que esse Jesus que passava por ali, que esse Nazareno era o único que podia atentar para ele. De fato, é o único Jesus que pode atentar para o teu clamor, para o meu clamor, para os nossos clamores. Eu não sei o que se está passando nesse dia, nesta hora, mas o que nós queremos é que o nosso clamor, a nossa voz seja alçada a esse Jesus de Nazaré, para que ele possa atender o teu clamor. E uma outra coisa que me chama a atenção é porque alguém respondeu: Jesus, o Nazareno, está passando. E ele reconheceu a divindade de Cristo. Ou seja, houve um entendimento diferenciado. Ele reconheceu a divindade de Cristo. Por isso que ele clama. Ele entendeu que se clamar esse Jesus poderia de fato atentar para o seu clamor e ouvir o que ele queria, né? Qual era o seu desabafo, qual era a sua petição. Então, que possamos também reconhecer cada dia essa divindade de Cristo. Quando reconhecemos isso, né, algo novo acontece, algo diferente vai acontecer na nossa história, na nossa vida. É isso que nós temos essa compreensão. E outra coisa, devemos entender o seguinte, que aquele cego, com todas as suas limitações, nós também temos as nossas limitações, ele perguntou, ele clamou, reconheceu a divindade de Cristo, mas é interessante nós entendermos também que na nossa caminhada, diante das nossas limitações, nós vamos encontrar opositores gratuitos. E aquele cego também encontraram seus opositores, porque a multidão tentaram abafar a sua voz, a multidão tentaram, né, impedir de que ele clamasse, de que ele incomodasse o mestre, mas quanto mais alguém tentava impedir, ele clamava dizendo: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Isso falava cada hora, cada instante. Então, entendemos o seguinte, queridos, que há opositores gratuitos na nossa caminhada, diante das nossas limitações, mas não devemos
calar. Aquele homem nos deu um grande exemplo, esse cego nos dá um grande exemplo de que esses opositores não devem calar a nossa voz. E ainda que eles pudessem colocar, né, fechar a boca daquele homem, pudesse colocar uma mordaça na boca daquele homem, eu tenho certeza que dentro ele ia estar clamando em silêncio, e Cristo é o suficiente para ouvir, né, o nosso coração, para escutar o nosso coração, ainda que a sua voz, ainda que o som não sobressaíssem. Se alguém tentasse impedir dessa forma, eu creio que mesmo assim Cristo, né, ouviria o clamor do seu coração. Então, essa é uma das coisas que nós devemos ter entendimento, de que Cristo, ele ouve os nossos corações, o nosso clamor. E Jesus então parou e mandou que Ló trouxesse aquele homem. E alguém vai lá, pega esse homem e leva até Jesus Cristo. E a pergunta foi de Jesus àquele homem: o que queres que eu te faça? Então Jesus está perguntando para mim e para você nesta hora, neste dia, neste momento. Independente qual é a nossa situação, nossa dor, ele está perguntando: o que queres que eu te faça? Entendamos isso. E ele já tinha ali a sua resposta, né, pronta. Senhor, que eu possa ver, que eu veja novamente. E Jesus vai lá e restaura aquele homem. Jesus vai lá e, com a sua intervenção, ele age na vida daquele homem, daquele cego. E Jesus restaura espiritualmente e fisicamente. E uma outra coisa que enche o nosso coração de gozo e alegria é que quando Jesus age na nossa vida, ele age imediatamente. E o texto também relatou que imediatamente aquele homem tornou a ver. Imediatamente, ou seja, quando você deixa Cristo agir na tua vida, independente dos problemas, das circunstâncias, imediatamente haverá uma solução. Imediatamente haverá uma resposta. Porque esse é o Cristo que nós temos servido. Esse é o Cristo que nós temos celebrado a Ele. E o texto relata também que, ao ser imediatamente, né, por Cristo recuperado, restituído, restaurado, restabelecido a sua visão, o texto relata que ele seguiu como glorificando a Deus, celebrando a Cristo, celebrando a Deus pelo que Cristo fez na vida dele. Então, que tenhamos esse entendimento de que Cristo fará isso nas nossas vidas, que Cristo é o nosso Senhor e Ele está aí para agir imediatamente. Ele não está dizendo: olha, eu vou ver o que eu posso fazer, olha, eu vou ver se há possibilidade. Não, o agir dele é de imediato, é instantâneo. Então, criamos nisso e que possamos prosseguir a celebrar esse Cristo nas nossas vidas, dia após dia. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Bendito Deus e Pai, soberano és tu, Deus. Nós louvamos o teu nome na beleza da tua santidade. E nesta hora, meu Deus, eu peço a tua direção e graça através do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a vida da tua igreja, da congregação, Deus, de cada vida que tem celebrado o teu nome, tem exaltado o teu nome, Pai. Meu Deus, nós te louvamos, meu Pai, pelos milagres realizados que o Senhor realizou antes e tens realizado até hoje, em nossos dias também. Ó Deus, eu creio que o maior milagre na vida de uma pessoa, de ser humano,
é a transformação da qual nós temos recebido pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, Pai querido. E nesta hora, Senhor, independente de onde as pessoas estão, Deus, estão à beira do caminho, Deus, estão cegas fisicamente ou cegas espiritualmente, nós pedimos a Tua intervenção, Deus, que haja uma nova história, que o Senhor escreve uma nova história, Senhor, na vida dessa pessoa que está neste momento precisando da Tua intervenção, Pai querido. Ó Deus amado, que a Tua boa mão, Deus, os alcance, que o Teu querer, Senhor, se cumpra na vida dessas pessoas. Pai bendito, nós pedimos, Senhor, nos dê ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz. Pai querido, nos ajude, Pai, a continuar clamando por Ti como filho de Davi, como Jesus o Nazareno, Pai. Ó Deus querido, nós louvamos por Jesus Cristo. Louvamos pelos milagres realizados. Louvamos pelos milagres que ainda vamos contemplar, Senhor, sendo realizado por Cristo nas nossas famílias, na vida da Tua igreja, em todas as áreas, Senhor. Pai querido, nós pedimos que atenta para a nossa história. Atenta, Senhor, para o nosso clamor. E queremos, meu Deus, e cremos que imediatamente a Tua intervenção acontecerá nas nossas vidas, Pai. Rogamos assim, bendito Deus, e nos dê um coração, Deus, um coração sensível, Pai, a Te obedecer, ouvir a Tua voz, um coração disposto, Senhor, a glorificar o Teu nome, Pai, a reconhecer a Tua divindade, a autoridade que há em Cristo Jesus. Pai, nós oramos assim, Deus, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém.